Nós temos que entender que Deus, ele tem um plano e uma história para cada um de nós, para cada um de vocês, aqui presente nessa mesa redonda. E nós temos duas opções. Nós podemos ser o autor da nossa história, ou nós podemos ser o leitor da nossa história. Aquela pessoa que só vai deixando a vida acontecer e vai lendo a história. Ah, minha vida aconteceu isso. Ah, minha vida aconteceu isso. Ah, essa época até que foi boa. Essa época até que foi muito ruim. Não gosto nem de lembrar. Deixa eu pular essa parte aqui da história. Então, John Max, ele vai nos convidar a, de fato, ser alguém que intencionalmente escreve a própria história, que vai atrás de escrever essa história. Como, Moisés, que eu posso escrever a minha própria história, descobrindo o seu propósito? Quando você descobre seu propósito, de fato, você consegue escrever a sua própria história. Porque enquanto você não descobre o seu propósito, você apenas vai vivendo. Você vai reagir no que a vida tem. Você vai deixando as coisas acontecerem. E é aí que mora o perigo, que a gente se torna verdadeiros leitores da história, e não autores da história. Quem aqui não gostaria de contar as próprias histórias e não contar a história dos outros? Eu até falo, né? Histórias são muito bom, são muito boas. É muito bom a gente ouvir história, contar histórias. Mas o quanto de histórias dos outros você tem contado? Quantas histórias suas, ou seja, experiências que você viveu, você tem contado? Isso é um indicador. Oh, mas espera aí, eu só conto a história dos outros. Eu não conto a história a minha mesmo. A minha mesma é meio sem graça. Mas não é bem por aí. A sua história deveria ser a mais interessante, porque as pessoas, quando elas querem exemplos na vida delas, elas querem fatos reais. Então, por exemplo, quando se a Viviane for falar para alguém sobre algo que ela quer ajudar as pessoas vão querer olhar para a vida da Viviane. Ué, Viviane, então você viveu isso? Você venceu? Então, agora eu estou entendendo, Viviane. De fato, eu posso vencer também. Entendeu? É por aí que a gente tem que agir, né? Então, nós temos um desafio, uma responsabilidade nas nossas vidas. Mas eu gosto de falar dessa questão, gente. E esse assunto eu gosto de tratar ele com a seguinte pergunta com vocês, para a gente poder refletir aqui em cima do tema. Qual é a diferença de herança e legado? A diferença entre herança e legado. Uma definição que não saiu da minha cabeça é o seguinte, que herança é o que eu deixo para as pessoas. Para as pessoas. E o legado é o que eu deixo nas pessoas. Nas pessoas. Então, quando a gente fala sobre escrever a própria história, nós estamos falando sobre deixar legado. E não herança. E a gente vive num mundo hoje em que as pessoas estão muito preocupadas em deixar herança. Não, por exemplo, nós vemos aí as pessoas, eu tenho que comprar uma casa, não, eu tenho que comprar mais um apartamento, não, eu tenho que comprar mais isso. Tem problema em comprar? Não tem problema nenhum. Só que a sua meta em ter não é o principal. Lembrando, gente, não tem problema nenhum ter. Vocês podem comprar casa, podem comprar carro. Mas isso, gente, não é o principal. Se você não está deixando um legado, se você não está deixando uma verdade, um propósito. Até no final desse exercício da nossa aula de hoje, tem até um exercício muito pesado. Não sei se vocês já leram e já adiantaram. Ele tem um exercício muito pesado, que diz o seguinte: se você morresse hoje, e lá no seu velório você tivesse uma oportunidade de ver as pessoas que foram lá visitar você, no seu velório, né? Lamentar aquele momento de luto, o que as pessoas falariam sobre você?
É uma pergunta tensa, né, gente? Ah, Moisés, nem sei. Ah, Moisés, boa pergunta. Ah, Moisés, não, eu acredito que as pessoas que eu fiz diferença, elas estariam lá e elas falariam sobre como eu fiz diferença na vida delas. Sobre como o Moisés me ajudou. Sobre como eu fui relevante. Quando nós pensamos sobre isso, nós nos faz refletir automaticamente sobre a nossa história. Sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas se nós apenas sobrevivermos, se nós apenas seguimos o fluxo, seguimos a manada, né? Aquilo que todo mundo está fazendo. Tenho certeza de uma coisa: as pessoas talvez possam até estar lá, né? Lamentando, chorando com a família, mas não vai haver muito a ser dito. Não vai haver muito a que ser lamentado. Porque quando as pessoas pararem e pensar, mas o que a gente vai perder de fato? Qual é a contribuição que a gente vai perder de fato? A gente vai ficar preocupado. A gente vai ficar preocupado. Então, é algo que nós temos que começar. Moisés, então eu preciso começar a entender melhor o meu propósito, né? Eu preciso começar a entender esse negócio de relevância. Porque eu quero fazer diferença mesmo. Eu não quero ser mais um que vai passar aqui nessa história. E é sobre isso que John Maxwell está falando. Para a gente sair desse comodismo. E o simples desconforto que talvez você possa estar vivendo agora, nesse momento, né? O simples momento de você estar assim, incomodado, né? Incomodado mesmo com as pessoas, com isso que eu falei, já é um processo. Já te coloca no processo. Mas de repente você já sabe, mas eu já sei o legado, já sei o propósito, já estou aí, né? Já estou aí perseguindo esse processo. Né, já tô executando, mas só que tem hora que eu deixo, tem hora que eu não sou intencional. Porque tem muitas pessoas também, gente, que sabem, só que não colocam em ação. Só que não faz esse negócio agora. Estão deixando para algum dia. Algum dia eu vou fazer. Só que é aí que tá o que John Maxwell fala pra gente. Nós temos que começar a ser intencionais naquilo que fazemos. E começar a pensar. Estou deixando um legado nas pessoas?